A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu espero que esteja tudo bem contigo, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. No vídeo anterior, eu fiz a seguinte indagação: será que Deus ouve a tua oração? Nós vamos tratar desse assunto. Mas antes, a mim parece que é importante, até necessário, que nós venhamos abordar um pouco mais do que foi dito anteriormente. Nós dissemos que a oração deve ser entendida como elemento de um diálogo. Sendo assim, nós precisamos depositar uma firme e viva expectativa de que nós seremos ouvidos por Deus e seremos respondidos por Ele. Veja bem, essa resposta não será dada por um robô, uma máquina, mas por um Deus que deseja se comunicar comigo e contigo. E ainda que Ele tenha todo o poder, e Ele tem todo o poder, pois é onipotente, Ele decidiu respeitar a minha e a tua vontade de se relacionar com Ele ou não por meio da oração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Normalmente, quando nós lemos esse texto, nós o aplicamos ao pecador de uma forma relativa à salvação. Normalmente é isso. Mas a gente não deve ficar apenas preso a essa interpretação. Nós devemos aplicar este versículo continuamente em nossas vidas para que nós possamos desenvolver um relacionamento com Deus. O original da palavra cear, constante nesse versículo, vem da palavra grega dipneo, que significa jantar, ou a principal refeição dos judeus naquela época. As refeições eram feitas do seguinte modo: havia uma vasilha, normalmente uma vasilha, onde o alimento era preparado. E nessa mesma vasilha, o alimento era servido. A família se juntava à mesa, cada um pegava um pedaço de pão, porque era o que acompanhava a refeição, cada um introduzia nessa vasilha e se alimentava. Isso representava a união, a integração e uma intimidade que estava acontecendo por essa integração ao redor da mesa. Daí a gente pode verificar, por exemplo, a importância de nós nos alimentarmos com os nossos familiares, estando todos juntos à mesa. Quando havia um convidado, o anfitrião servia a refeição a esse convidado como um gesto de hospitalidade, de cordialidade e de acesso à intimidade daquela família. Daí a gente pode ver que Deus, Ele deseja ter acesso a essa intimidade da nossa família, a minha, a tua, da nossa casa. E Ele não vai invadir a tua casa, Ele não vai invadir a tua intimidade, a tua vontade, Ele vai respeitar a tua vontade. O texto mesmo diz o seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus quer que você faça o gesto inicial de cordialidade, de acesso à intimidade da tua casa. E aí sim, mediante o acesso que você der a Ele, da intimidade da tua casa, da tua vida, da tua família, Ele vai acessar essa tua intimidade. E como consequência, Ele vai conceder a intimidade dEle para mim e para você. A intimidade que Deus quer ter conosco, ela tem um objetivo: transformar a tua vida. Deus quer transformar o teu casamento, a tua vida sentimental,
os teus negócios, os teus estudos. Deus quer transformar a tua trajetória, irmão. Mas para isso é necessário que você e eu, nós entendamos que esse momento que ele bate o nosso coração não é apenas o momento em que nós conhecemos a palavra, que o Espírito Santo nos convenceu e que nós entregamos nossas vidas a Cristo, o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, que nós nos entregamos ao Senhor e Cristo, não. Isso acontece continuamente, olha só, continuamente isso acontece em nossas vidas. Quantas coisas que nós não fomos tratados ainda. E a gente pode pensar, meu Deus, por que ainda vivo assim? Por isso que ainda penso assim? Por que ainda sinto assim? Isso porque tem gente que pensa que a vida será transformada por Deus agindo de forma passiva, simplesmente por sermos frequentadores de igreja. Quando não, nós precisamos agir de uma forma ativa, tendo uma postura diante dele, concedendo essa intimidade a ele. Aí sim, Deus vai conseguir adentrar em áreas da nossa vida que até hoje não adentrou. E aí vai promover a transformação de que tanto nós necessitamos e tanto almejamos. Mas de uma forma aparentemente até contraditória. Nós queremos algo e não fazemos, não agimos de modo a alcançar isso que nós queremos. Pense nisso. Pense em como você quer que Deus haja na tua vida. Não é agindo passivamente, é agindo ativamente, concedendo a Ele a intimidade da tua vida, da tua casa, da tua família. Outra coisa que nós abordamos é que a oração, se ela for tratada como um monólogo, ela é desgastante, ela é desestimulante e o que mais? Ela é formal. Isso é um perigo muito grande, formalidade. Digamos que quem age na formalidade está cumprindo tabela. Simplesmente cumprindo tabela. O que seria cumprir tabela? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de futebol. Um exemplo de futebol. Digamos que haja um campeonato e que já está na fase final desse campeonato. Quem vai ser o campeão? Quem tem mais pontos. E quem tem menos pontos vai ser rebaixado. Entre o que tem mais pontos, que vai ser campeão, e os que têm menos pontos, que podem ser rebaixados, tem aqueles ali que estão no meio da tabela. Quer dizer, digamos que seja a última partida do campeonato. Quem está nesse meio da tabela não está correndo risco, nem de ser campeão, não está com a expectativa de ser campeão e não corre o risco de ser rebaixado. Não. Está ali, ó. Se ganhar essa partida, não vai acontecer nada. Não vai sair do meio. Se perder a partida, não vai acontecer nada. Não vai ser rebaixado. Então, daí a gente pode dizer que esse time, ou esses times que estão nessa condição do meio da tabela, estão simplesmente cumprindo tabela. E o que a gente pode entender isso com relação à oração? Quem age de uma formalidade, quem age na oração como se fosse um monólogo, ou seja, eu estou falando sozinho, eu não deposito aquela firme expectativa de que estou sendo ouvido, eu ajo com formalidade. Irmãos, e quem age com formalidade, e quem continua agindo com formalidade, sabe o que está fazendo? Está orando por orar. Isso é cumprir tabela. Fazer por fazer. Porque nesse exemplo hipotético que eu dei, dos times que estão no meio da tabela, se eles ganharem, ok. Se perderem, ok. Mas eles têm que jogar. Eles não podem deixar de jogar. É uma obrigação deles, eles têm que jogar. Mas estão cumprindo tabela apenas. Quem ora numa formalidade, como se estivesse no monólogo, está agindo como se estivesse cumprindo tabela.
Ou seja, uma oração estritamente formal. Ela é cansativa, chata, desestimulante e provavelmente não leva a lugar algum. Quem faz isso, insiste em fazer isso, só ora para dizer que está orando. Porque a pessoa mesmo não se sente estimulada, ela não sente assim, uma presença do Espírito Santo na oração, porque é uma oração simplesmente formal, porque ela não deposita nessa oração essa expectativa de que está sendo ouvida e vai ser respondida por Deus. Nós dissemos também que a oração deve ser conduzida por Deus. Essa condução pode ser feita, por exemplo, por obediência à palavra, de modo que a palavra ela determine o objeto da oração, ou seja, o alvo da oração. Um exemplo dessa determinação do objeto da oração, a gente pode ver lá na palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, em que ele diz que nós devemos orar por todos os homens, sobretudo pelas autoridades. Aliás, a gente vai fazer um vídeo mais à frente, tratando especificamente desse assunto, da oração pelas autoridades. Mas quando a Bíblia fala sobre orarmos por todos os homens, isso ela trata de forma geral, ampla, genérica. Ou seja, logicamente, orar por homens e mulheres. Mas não apenas por homens e mulheres, de uma forma geral e ampla, homens e mulheres, independentemente de serem crentes ou não. Por isso o texto fala, por todos, o universo, todos os homens, independente se creem ou se não creem em Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens, nós devemos entender o universo em que nós estamos inseridos. Por exemplo, marido orando pela esposa, esposa pelo marido, um irmão orando pelo outro, pais orando por filhos, filhos orando por pais, líderes orando por liderados, liderados orando pelos líderes. Socialmente, nós estamos inseridos em vários grupos. Nós temos irmãos, nós temos parentes, nós temos irmãos em Cristo, nós temos vizinhos, nós temos colegas de trabalho, colegas de faculdade, de mestrado, doutorado, ou então do ensino médio, ou então do fundamental, não importa, de algum curso. De algum modo, nós nos relacionamos com as pessoas e são essas pessoas que devem ser alvo das nossas orações. Bom, depois do objeto estabelecido, ou seja, acerca de quem ou do que nós estamos orando, a Bíblia também pode estabelecer petições, causas pelas quais devemos interceder a Deus. Vou citar alguns exemplos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que nós devemos orar para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e em honestidade. Outra petição que nós podemos ser orientados pela palavra está lá em Provérbios 28, 13. Para que haja confissão e abandono das transgressões e consequente misericórdia. Em Provérbios 13, 3, para guardarmos nossas bocas, para não falarmos demais. Também em Provérbios capítulo 16, versículo 3, para confiarmos ao Senhor as coisas que fazemos e os nossos pensamentos. Em Mateus 6,10, para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Em Lucas 18,7, para que a justiça seja feita. Em Tiago 5,14, para que os doentes sejam curados, etc. Esses são apenas alguns exemplos de petições que estão contidas na palavra de Deus para que nós devamos fazer. Então nós temos alguns objetos, alguns alvos, acerca de que e acerca de quem. E temos algumas petições que nós devemos fazer a Deus
por orientação da palavra. Meus irmãos, existem conteúdos, ou seja, petições, que podem ser para casos específicos, que podem ser orientados por Deus, para casos específicos, não casos gerais. É o que nós vamos ver no próximo vídeo, na próxima aula. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.